Mais perfeita manifesta-se a lei à proporção que as unidades menores se diferenciam e se organizam em unidades mais amplas. Cabe ao homem transformar a natureza. Direi melhor. Ele mesmo é a natureza, e nele a natureza se transforma. É interessante como ele bota essa integração, né? Compete ao homem, mudando-se a si mesmo, realizar a transformação da lei biológica em seu planeta. Realizar, fixando nas normas psíquicas, estas criações superiores de evolução. Cabe ao homem o dever e a glória de responder ao grande apelo descido dos céus para o ser mais escolhido e para o produto mais elevado da vida terrestre, para que se cumpra o trabalho de transformar a natureza que ignora com paixão numa natureza movida por uma lei superior de amor, de fusão, de colaboração, de compreensão, de fraternidade. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui ele está falando de natureza, mas não a natureza como a gente entende, né? Está falando de natureza como uma coisa muito mais ampla do próprio planeta, mais amplo, né? Não é porque a natureza, como eu entendo, ela já em si tem tudo isso, né? Eu acho que a natureza é mais ampla mesmo, aonde inclui o ser humano, né, que é a verdadeira concepção da natureza, né, para quem está aqui. Tanto que ele tem até uma parte aqui que ele fala, né, a natureza é que o ser humano faz parte. Não, é um pouquinho mais acima. Aqui, ó, direi melhor, ele mesmo é a natureza, e nele a natureza se transforma. É um conceito bem bacana, né? Que eu vou falar por mim, né? A gente costuma ver a natureza como uma coisa à parte, né? Um outro sistema do mundo que a gente vive, que a gente tem que se integrar. Na verdade, a gente já é tão integrado que a gente é a própria natureza. É uma visão muito bonita disso aqui. E cada vez mais a gente precisa saber que somos parte da natureza, que somos a natureza. Porque quando o homem conseguir entender, como nós todos conseguimos entender que nós somos uma parte apenas, né? Porque talvez se crie hábitos melhores, né? De cuidado consigo e cuidado com o meio ambiente todo, a natureza toda, tudo integrado, tudo é uma grande célula que faz parte de um corpo maior. Diga isso aí. Isso aí que a Sônia acabou de falar, todos nós temos isso. O que significa? Existe o interesse comercial. Quando eu era adolescente, não existia. Aí passou por uma coisa chamada shopping. Pô, soltavam rojões, fogos de artifício. Que shopping é isso? Que shopping é aquilo? Depois apareceu a boate, que boate é isso? Tudo, sabe? Criar um monte de propaganda, fazer que aquilo era o ápice do ápice da supercriação. E aí eu ia para esses lugares com esse intuito, porque eu comprei essa ideia. Mas eu me sentia mal. Então, toda vez que eu ia com a natureza, tinha integração total. Eu me sentia super, hiper bem. Eu me sentia fazendo parte daquela natureza. E ficava aquele conflito dentro de mim, porque ele passava para mim, que a natureza, porque eu sou da época que botou tanto fogo na década de 60, botaram tanto fogo no Paraná, naqueles pinheiros, que lá em Santo Ângelo, não sei quantos mil quilômetros de distância, a gente via fumaça. Então, quer dizer, a natureza era uma coisa para ser depredada mesmo, não tinha esse sentimento. E aí veio com esse negócio, como eu falei, de shopping e aquilo, toda aquela confusão toda, e aí a gente dava se integrar, mas havia choque do meu eu interior com isso tudo que eles falavam que era bom. Eu chegava na natureza e pegava isso que a Sônia acabou de falar. Havia uma integração total, me sentia super bem. É isso só que eu queria acrescentar.
E Silvio, se puder só voltar naquele parágrafo, o penúltimo que você leu, eu achei bonita essa parte, é isso aí, quando um pouquinho acima do que está marcado, quando fala assim, ó, compete ao homem mudando-se... Opa, eita, agora voltou, passou, tem que baixar aí, quando tá aqui, ó, cabe ao homem. Pronto, compete ao... Opa, parou. Compete ao homem, mudando-se a si mesmo, realizar a transformação da lei biológica em seu planeta. Aí ele continua, né? Realizar, fixando nas formas psíquicas essas criações superiores da evolução. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Sim. Essa parte primeiramente, realizar a transformação da lei biológica em seu planeta. Eu achei muito bonita essa primeira parte. Pelo seguinte, por exemplo, supondo que uma pessoa ela tem uma vida que é uma vida toda desarmônica, ela tá ali com sobrepeso, não faz exercício, só fica em casa, ela fala assim, eu vou mudar minha vida. E aí ela começa a caminhar, ela começa a se alimentar melhor. Isso vai realizar toda uma mudança no organismo dela, né? Então, no momento que ela começar a fazer exercícios, vai melhorar o sistema circulatório, o coração ele vai bater melhor, a capacidade pulmonar aumenta, então a pessoa ela vai se sentir com mais energia, no momento que ela se alimentar melhor, vai modificar todo o dinamismo de cada célula, é uma verdadeira mudança no organismo por conta da mudança de atitudes dela. E quando ele coloca aqui a sua voz, compete ao homem, mudando-se a si mesmo, realizar a transformação da lei biológica em seu planeta. E aí ele coloca o aspecto que não é só o aspecto físico, é o aspecto em todos esses campos energéticos. Quando ele fala aqui, ó, realizar, fixando-se nas formas psíquicas, estas criações superiores da evolução. Então, no momento que cada um começar a modificar os seus sentimentos, os seus pensamentos, começar cada vez mais a buscar uma outra forma de vida, igual aquele que começou a realizar exercícios, que começou a ter uma vida mais equilibrada, ela vai modificar toda a estrutura que agora não é só mais ela, porque nesses campos energéticos a gente fica conectado. Então começa a modificar toda a circulação energética do planeta, começa a desenvolver músculos energéticos, ou seja, novas estruturas vão sendo criadas, vai se unindo com outras pessoas, ou seja, muda toda uma lei biológica, aí pensando no biológico no seu sentido mais amplo, biológico-energético, do planeta, sabe? Então, como se fossem novos órgãos coletivos vão ser criados e isso gera a mudança de todo o planeta, sabe? Então, igual a gente vai aumentar a capacidade pulmonar, vai aumentar uma capacidade de absorção de energias cósmicas, de transformação, ou seja, o planeta todo ele vai estar com uma vida muito maior, né, nesse sentido de que nós fazendo parte da natureza, se harmonizando mais, essa mudança da lei biológica do planeta. Então era isso que eu queria também compartilhar aí. Bacana. Capítulo 62. As origens do psiquismo. Vimos o aspecto conceitual da fase alfa, a evolução do princípio diretor da vida. Observemos, agora, o aspecto prevalentemente dinâmico do devenir, em que se manifesta esse princípio. Vimos transformar-se o princípio básico da luta. Vejamos, então, como se exprime essa transformação nas formas de um psiquismo crescente.
As três forças que sustentam as leis de conservação e evolução e se manifestam nos impulsos: fome, amor e insaciabilidade do desejo, insaciabilidade do desejo, transformam profundamente a natureza do ser, paralelamente à transformação dos princípios, porque é sua exata expressão. Aqui deixa eu levantar uma dúvida. Quando ele fala dessas três forças, a fome, né, que é a vontade de fazer, de realizar, o amor em si e a insaciabilidade do desejo. Ele não coloca essa insaciabilidade do desejo como uma coisa negativa, mas um impulso, né, para se buscar cada vez mais, para crescimento, né? Eu vejo assim também. Eu vejo que os três, fome, amor, que aqui ele não quis colocar sexo, né? Ele quis colocar amor, que a princípio no começo dos seres animais, ali na estrutura animal, tá como o sexo. E a insaciabilidade do desejo, eu acho que nenhum desses ele coloca de um ponto de vista negativo, mas o processo da evolução vai levar a uma mudança nesses três. Aqui, a fome e o amor, eles estão muito ligados com o aspecto da conservação. Então, a fome é a conservação individual. Ele busca ali a manutenção da sua estrutura. Ali, o amor, que nos seres animais está muito ligado ao sexo, está com a conservação da espécie. E a insaciabilidade do desejo está muito ligado com o processo da evolução. Ele se adaptar às condições do ambiente. E à medida que o ser ele vai evoluindo espiritualmente, o aspecto dessa manutenção, né, o da fome, ele se modifica completamente, né? Ele passa a absorver energias do ambiente, ele passa a se integrar e ter uma maior sinergia com o ambiente, de maneira que ele tem menos perdas, menos desgaste energético. O processo do sexo, cada vez mais, ele vai sendo uma troca, um amor, uma união, né, uma fusão com o todo. E o da insaciabilidade do desejo, cada vez mais ele busca elementos que venham a conduzir cada vez mais a uma harmonia com as leis divinas. Então, vai tendo uma mudança nesses três aspectos, sabe? Então, aí ele vai estar, a princípio, né, me parece que ele vai estar aqui trabalhando nesse aspecto aí, dessa evolução desses pontos. Jair? O que nós estamos fazendo aqui todo dia de manhã? Insaciabilidade do desejo. Só que nós estamos aqui no início do nosso passado, a gente estava na insaciabilidade do desejo do plano alfa. O amor era do plano alfa. Nós ainda estamos no plano alfa, mas nós estamos querendo transmutar os nossos pensamentos no plano beta. Eu acho que é o plano beta, que é o plano do psiquismo. Então, o que nós estamos fazendo todo aqui? Nós estamos desenvolvendo o amor cristão, o amor espiritual. Nós estamos em busca da insaciabilidade do desejo espiritual, da nossa evolução, de conhecer o universo e tudo mais. É justamente isso, porque nós somos, como ele fala, alfa, beta e gama. Não sei qual é o estado gama. É isso que eu queria acrescentar. Mas isso aqui me levantou agora, ouvindo vocês, um outro questionamento. Porque esses três pontos, eles são, como tudo, né, é criado sem tendência nem para o acerto, nem para o erro, nem para o bem, nem para o mal, ou como queiram chamar. Então, esses três aspectos, eles são inerentes ao próprio surgimento do universo, né, e a evolução de todos nós. Mas a gente percebe que cada um desses pontos ele foi sendo distorcido na mentalidade do ser humano, né? O amor ou o sexo foi exacerbado visando muito mais o prazer do que a reprodução e manutenção da espécie, a fome também, e essa insaciabilidade do desejo foi
se desenvolvendo para um desejo desesperado de obter coisas que não eram necessárias ou importantes. Como é que a gente pode encarar um momento que essa coisa que é criada sem nenhuma tendência estabelecida segue um caminho ou outro, tanto ou equilibrado ou desequilibrado? Se a gente está sendo formado a partir, entre aspas, do nada, né, ou do puro amor, partindo do ponto que é a essência divina, em que momento a gente perde esse rumo? Diga aí, Jay. Isso tudo que você acabou de falar aí, tudo é criação de Deus. Então, o que Deus botou? A dor. A dor é o burilamento desse caminho que você acabou de falar aí. É só que eu queria acrescentar. E eu vejo também esse momento como um momento que pode parecer grande, mas ele é curto no caminho evolutivo do espírito. É como se a gente tivesse um momento de transição, onde vem das formas animais e começa a desenvolver outras características do raciocínio, e por ação e reação, por tentativa e erro, a gente vai sofrendo e vai percebendo como que se ajusta a essas leis. Então, é um período de transição, como acontece com a gente, por exemplo. A gente tem um trabalho e vai para um outro trabalho. Tem aquele momento de transição que você fica perdido, que você faz coisas erradas, e ali começa a aprender esse novo emprego, até você ter ali uma expertise naquele novo emprego. E acontece isso, a gente está na transição. Então, todos essas nossas vivências, elas estão dentro de um processo de aprendizado mesmo, que é um tempo só de transição para essa nova forma de organização que seria mais espiritualmente mais estável, mais equilibrada, sabe? Então pode parecer que é muito tempo, mas é dentro de uma escola que ela já está prevendo que por tentativa e erro a gente estaria aprendendo e cada vez mais percebendo como que são, como incluir esses princípios agora com essas novas características de raciocínio, esses novos sentidos espirituais que estão nascendo, que estão surgindo. Então é assim que eu vejo. Eu só queria pegar esse gancho seu, Ismael, esse processo de tentativa e erro. Nós aqui, como a gente comentou há pouco, esse anseio de insaciabilidade do desejo, né? E o que a Vina publicou nessa semana? Justamente uma orientação nisso que você acabou de falar aí, Ismael. Que a gente, graças a Deus, a gente tem uma assistência praticamente direta do plano espiritual sobre nossas vidas. Eles controlam a gente mais do que a gente saiba. Então, isso é um fato. Então, eles sabem que a gente vai bater cabeça. Se você quiser fechar os ouvidos para o que eles estão te indicando, você pode fazer isso. Você vai bater cabeça, e lá na frente tu vai se arrepender, ou vai cair em si, seja lá o que for. Então, nós temos a assistência do plano espiritual, já estamos nesse passo de evolução para diferenciar o amor carnal do amor espiritual, de diferenciar a insaciabilidade do desejo material para a insaciabilidade do desejo superior. Então, eles mesmos nos avisam, vocês não estão sozinhos, nós sempre daremos ajuda a vocês, sempre daremos orientação. Isso é um fato. E graças a Deus a gente tem esse auxílio, porque a gente continuaria batendo cabeça até hoje. Um exemplo claro disso foi a encarnação de Jesus. Imagina, vamos raciocinar, se não tivesse Jesus passado ensinamentos, nós teríamos ainda naquela roda do dente por dente, olho por olho, na lei de Italião. Veja só o salto que a gente teve com a vida de Jesus para nos melhorar, para mostrar o caminho e seguir. Aquele livro, Moldando Pensamentos, né? Mudando Pensamentos. Eu pego o título desse livro para mudar meus pensamentos mesmo nessa direção. É isso que eu queria falar.
E Silvio, e você, meu irmão, o que você acha? Que momento a gente perdeu esse Eu não ponto? sei, porque o que vocês falam é da coisa já estabelecida. Tem os nossos acertos, nossos erros, tem a espiritualidade nos auxiliando, mas dessa desvirtuação, digamos assim, já estabelecida. Não é nem dúvida, né? O questionamento que me surgiu foi justamente em que momento a gente passa a essa fase de tentativa e erro sem perceber, sem conseguir discernir o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. Porque simplesmente, para você desenvolver um desejo, você tem que ter o mínimo conhecimento de alguma coisa. Você não deseja uma coisa que você nunca viu na sua vida. Você não deseja uma coisa que você nunca ouviu falar, que você não conhece. Então, a partir do momento, se a gente veio da ignorância pura, digamos assim, a gente passou a desejar coisas que não eram benéficas, né? Vamos colocar nesses termos, né? Para a gente, para a nossa estrada. Como surgiu essa dualidade, se não tinha antes? Como a gente teve contato com isso para perceber que ela existia e passar a desejar aquilo? Esse é o meu questionamento. Depois que ele já está estabelecido, eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. Mas antes dele se estabelecer, qual foi o Big Bang? Para a gente começar a perceber que tinham coisas que nos puxavam para um lado e coisas que nos puxavam para o outro. Quem foi que deu esse empurrãozinho para a gente passar por essa ou por aquela porta? Diga, Jair. Olha só, Silvio, eu também não sei, tá? Mas pegando esse gancho que você acabou de falar aí, o que nós éramos no passado? Só mal. Era só matar por matar, como eu estou lendo aqui no livro, era matar, o prazer de matar tudo por ignorância, extinção da tribo inimiga, fome e sexo, aquele desejo de procriar, né? E a insensibilidade de querer conquistar cada vez mais os valores terrenos, os valores materiais. Então, eu acho que lá na frente vieram os mensageiros, porque vem a dor. Isso que eu, pelo menos nos livros que eu leio, tá? Como veio, por exemplo, Moisés e outros os avatares da Índia, da China, veio a falar, assim, não foi um ser humano, veio um ser mais evoluído que falou o seguinte: ó, pessoal, vocês podem ir por esse caminho, mas o caminho é esse. Então, criou uma dualidade que não existia. Isso eu penso assim, no nosso meio, não existia essa dualidade, era uma só. O que era a nossa vida? Sexo, comer, matar e procriar. Era isso que a gente vivia. Aí, de repente, por misericórdia divina, eles começam a enviar os mensageiros, que foi espalhado pelo mundo todo. Você vê até nas tribos indígenas aqui da América, que estavam afastadas do continente, os ameríndios lá na Austrália, tudo recebendo informações que vêm do plano espiritual. É isso, só que eu vejo aí, quando vê essas informações, aí criou a dualidade. Uns passam a seguir, outros não. Aí já é outro papo. Pelo menos eu vejo assim, tá? Eu entendo esse ponto de vista, só que eu estou querendo arrumar um culpado para muito antes disso, né? Que isso é uma questão que levanta-se, que para as pessoas que não tentam buscar um lado ou outro, ou que se dizem ateus, podem colocar na conta de Deus. Se era tudo sem informação, a informação veio de quem? Veio de Deus. Então, ele passou a informação para até aqui uma moeda com dois lados. Você vai ficar escolhendo qual lado você vai seguir. Então, é esse tipo de questionamento que eu estou levantando, porque é o questionamento que as pessoas vão levantar para a gente. Na hora que a gente estiver conversando com alguém, fazendo uma palestra, e tiver um cara ali que não está na mesma vibe de sintonia, ele vai levantar isso. E tudo isso que nós éramos maus a partir de um certo momento. Antes disso, nós não éramos. E como nós ficamos maus? A partir do exemplo de quem? Mas isso aqui vira meio quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? É uma discussão totalmente simbólica e só para gastar tempo.
Quando vocês estão falando aí, eu tô assim, pensando, né, que o bem sempre esteve, né, a espiritualidade sempre esteve, e a gente foi nessa experiência, né, tentativa, acerto, né, mas assim, eu pensei muito na questão do umbral, quando a gente ouve os relatos, né, das pessoas que foram despertas, né, quando contam, eles falam que tinham lá os flashes, né? Porque o bem sempre, o amor, a espiritualidade, sempre esteve. E aí ele né, tinha ali um flash, mas não, ainda não estava. Até que uma hora existe essa ressonância, né? A gente se encontra já capaz de dar um salto, um pequeno, né? E aí vai, né? Conforme vai entrando nessa sintonia, aí a gente vai percebendo mais, conseguindo dar um passo, né, cada vez maior. A gente ainda está muito distante, mas estamos aí, né? Cada vez mais pensando nessa elevação da vibração, pensando né, para a gente compreendendo mais essa conexão, né?